Olá a todos. Bom, então na aula de hoje nós vamos tratar um pouquinho aí sobre renda variável. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho a parte de avaliação de ações, algumas metodologias que existem, e vamos fazer um pouquinho análise de risco, tá? Retorno aí, que na verdade assim são alguns fundamentos, né, para a gente poder fazer avaliação de ações, né? Uma renda variável como um todo, um ativo, tá? Então, qualquer ativo aí que, na verdade, a rentabilidade não seja já certa, né? A gente está sujeito aí a oscilações, tudo bem? Diferentemente lá da renda fixa, que a gente já tinha de antemão, né, a rentabilidade estipulada. Agora não, agora a gente está sujeito a oscilações, né, tanto para cima como para baixo. Então, a ideia é a gente tentar ter um pouco de controle, né, e ver algumas métricas para poder fazer a avaliação desses ativos, inclusive o caso das ações propriamente ditas. Então, vamos lá. Então, aqui é o seguinte, ó, quando a gente pensa aí nesses modelos iniciais, então a gente pode tratar, por exemplo, da seguinte forma, ó, então a gente tem a parte dessa renda variável, né? Então, o que a gente pode ver aqui é o seguinte: a gente vai começar aqui com alguns modelos de avaliação de ações, tá? Ou ativos, tá? Ou ativos que envolvam risco. Então, assim, a ideia é fundamentalmente aí a mesma. Então, uma ação, na verdade, é uma fração, né, do capital social de uma empresa, tá? E, caracteristicamente, é definida aí como um ativo de risco. Então, a gente tem um risco aí que está associado. Quando a gente pensa em fazer essas avaliações, então a gente precisa ter um ferramental, né, para poder fazer essa análise quantitativa. E, basicamente, acaba usando, né, não tem como a gente fugir lá da parte da matemática financeira, certo? E na verdade, é assim, você vai fazer a avaliação de um ativo, né, que envolva risco ou não. Então, é importante a gente ver a projeção do fluxo de caixa que é esperado, né, que esse ativo vai gerar. Então, no caso das ações, a gente pode ter, né, o potencial de valorização da ação, bem como também a gente pode ter a parte da distribuição dos seus dividendos, tá certo? Então, assim, é um ponto importante porque, assim, às vezes muda só o tipo de ativo, né, que a gente está avaliando. Mas se a gente faz o investimento hoje, a gente está, na verdade, em busca da expectativa futura de fluxo de caixa que a gente vai embolsar, né? Do ponto de vista aí, de finanças. Tudo bem? E para fazer essa análise desse fluxo, né, futuro, então não tem como fugir. O ferramental da matemática financeira acaba nos ajudando bastante na hora de fazer esse tipo de análise. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó, fundamentalmente, quando a gente vai fazer, então, a análise da ação, a gente tem uma parcela, que é a parcela dos dividendos, tá? Que é um pedaço do lucro que a empresa vai distribuir para os seus acionistas de maneira proporcional ao número de ações, e tem também, né, o ganho ou perda de capital, né? Que a ação pode valorizar ou desvalorizar-se no tempo, tá certo? E para fazer esse tipo de análise, aí a gente trabalha em condições que a gente chama aí do mercado ser um mercado eficiente, tá? Bom, eu coloquei algumas coisas, né, em relação a alguns conceitos da parte de ser mercado eficiente, depois vocês dão uma olhada aí com calma. Mas a ideia é assim, o mercado eficiente é mais assim, a grosso modo, né? Que todos os investidores têm acesso a todas as informações, tá? Que as informações são disponíveis, né, para todo mundo, tá certo? Ó, aí coloquei algumas coisas, ó, todos os investidores buscam maior retorno e menor risco, tá? Então tem algumas condições aqui, tá certo? Então a ideia é a gente trabalhar em condições de mercado eficiente para poder fazer essa análise, tá? Normalmente ainda dá para dividir, se quiser pegar a parte mais teórica, mercado eficiente na forma FOSH, forma fraca ou semi-fraca, tá? Então tem aí algumas oscilações, tá, em relação a isso. Bom, então no caso das ações, a gente vai ver, né, a avaliação que vai ser devido à
a possibilidade dos dividendos, né? E a valorização ou desvalorização da mesma, tá? Então, por exemplo, o caso mais simples, a gente pode tratar aqui, ó, como sendo o caso, por exemplo, ó, de um fluxo de caixa de um período só, né? Então, a ideia, a gente tem aqui uma expectativa de quanto vai valer essa ação numa data qualquer, tá? Pode ser daqui um ano, né? Daqui, sei lá, um mês, 5 meses. Aqui é um prazo único. A gente podia, por exemplo, pegar informações a partir de corretoras, qual é a expectativa, né, que essa corretora está projetando um determinado preço de uma ação, uma data futura qualquer. Aí, mediante uma taxa de rentabilidade, que engloba o risco, essa taxa a gente vê depois, tá? Por enquanto ela vai ser dada pronta, aí a gente acha qual seria o preço justo dessa ação hoje, qual seria o preço intrínseco, baseado nessa expectativa de mercado. Porque a etapa seguinte, a gente teria que ver quanto é o preço de cotação dessa ação atual, né? Porque aqui ele já nos dá um critério para nos ajudar se seria um bom momento para fazer a aquisição da ação ou não, tá? Esse preço que a gente vai achar, ele vai ser o chamado preço justo, tá, da ação. E a fórmula, basicamente, ó, a gente faz aqui a parte do PV, né? É o PV da operação. Ó. O PN é o valor futuro da ação, numa data qualquer. O K vai ser a taxa de rentabilidade, tá? E o N aqui é 1. O K é taxa, né? O I normal lá da matemática financeira. Aqui vamos usar K, porque depois lá no final do curso, vocês vão trabalhar um pouquinho lá a parte de orçamento de capital. Então, em termos de metodologia, basicamente a mesma coisa que a gente vem empregando aqui. Aí, normalmente, lá vocês vão mudar o nome, vão trabalhar com custo de capital, tá, da operação. Aqui já até pode ser tratado como tal. Aí normalmente, né, praxe ser usada a letra K para referenciar essas taxas. O K vem do inglês, tá, do fonema de cust, então acaba usando o K aí como referência para identificação das taxas, tá certo? Então, ó, vamos fazer o seguinte, quer ver? Ó? Vamos supor, vamos colocar aqui, ó, modelo de avaliação de ações. Deixa eu só colocar aqui para vocês, ó. Vamos separar aqui em alguns casos, né? Que aí fica mais fácil o entendimento. Ó, modelos de avaliação, ó, de ações ou ativos, tá? Ou ativos de risco. Então, assim, é a mesma coisa. Ali a gente fala em ações, mas só para deixar claro aí, botar exemplos práticos, tá? Mas qualquer ativo aí, um projeto de investimentos da empresa, também é a mesma coisa. Ó, então, vamos chamar isso aqui de modelo 1. Ó, esse é o caso 1, que é o caso aí mais simples, que é a operação prazo determinado, um período só, tá? Então, ó, quando a gente pensa na parte da avaliação do ativo, então lembra, o nosso foco, a gente está de olho justamente na expectativa futura de geração de fluxo de caixa, tá? Então, esse primeiro modelo aqui, ó, a gente tem, ó, operação, que aí seria um período só para exemplificar, né? Aí tem aqui, ó, data zero da operação e a data final, tá? Então, esse final, lembra, é um prazo único, tá? Então, é data, um período. Então, a gente tem aqui, ó, a data zero. É sempre importante, né, fazer o desenho do fluxo de caixa para a representação dos valores. Então, a data, um período. E aí a ideia é a seguinte, ó, a gente tem uma expectativa de quanto vai valer essa ação lá na frente, vamos chamá-lo aqui de PN, é o preço na data N qualquer. A partir desse preço, a gente acha o preço na data hoje, tá? Na data zero, ó. Então, uma relação simples entre valor presente e valor futuro, tá? Então, ó, só para a gente lembrar aqui, lá da parte dos juros compostos, isso aqui acaba sendo a base, né? O valor futuro, ele é o valor presente, né? Vezes 1 mais a taxa, só que agora ele é elevado a n, né? O juro simples era proporcional, né? Aqui ele é exponencial. Então, a gente tem aqui, ó, essa expressão.
Bom, aqui ó, é uma relação entre PV e FV. Então, algebricamente, ó, se a gente achar o P0, é só fazer o PV da operação, né? Então, vai ficar assim, ó, o P0 vai ser igual. O nosso FV, nesse caso aí, é o nosso PN, né? Descapitalizado por 1 mais a taxa. Vamos colocar aqui assim, ó. Não estou querendo usar aqui o equation, tá? Do hoje. Então, aqui vai ficar assim, ó. PN descapitalizado, né? Por 1 mais K, que é a taxa. E o N aqui é um só, né? Que o prazo é único. Então, ali seria data, um período. Tudo bem? O importante aqui, ó, são as interpretações. Essa aqui é a metodologia do preço justo. Então, esse P0 aqui, ó, alguns nomes possíveis que a gente pode ter. Ó, quando a gente achar esse P0, isso aqui é o preço justo da ação, tá? Ou preço teórico. Isso aqui, ó, preço teórico, preço intrínseco, tá? Tudo a mesma coisa. Tá? O valor máximo a ser pago pela ação. Então, essa que é o cálculo que a gente faz, né, mediante uma taxa. Porque a etapa seguinte, para uma tomada de decisão, se vale a pena comprar essa ação ou não, a gente teria que ver quanto vale essa ação no mercado, né? Quanto que de fato é o preço dela, tá? Essa que seria a ideia. Porque aqui é baseado em expectativas. Aí lembrando, ó, o PN a gente pode pegar a partir das corretoras, né, que passam essas projeções. Normalmente elas usam também a projeção do fluxo de caixa futuro da empresa, para poder achar qual seria a expectativa desses valores. Isso aqui não é único, tá? Essa aqui é uma das metodologias. Existem várias e várias outras também, tranquilo? Nosso caso aqui, né? Achou o P0, aí teria que ver qual seria o preço da ação, porque esse P0, que é o preço justo, ele é o preço máximo a ser pago pelo ativo hoje, mediante esse cenário de avaliação. Tá? Então, esse é um primeiro modelo aí que a gente tem para fazer avaliação aí de ativos. Correto? Muito bem. Ó. Então, voltando aqui, ó, então esse é o caso mais fácil aí, só para ilustrar, né? Aí, vamos supor, esse exemplo aqui bem fácil. Ó. Admito uma ação cujo valor de mercado atinja, em determinado momento, 15, sendo de 5% ao mês a taxa de retorno exigida por o investidor, pede-se. Então, item A, demonstrar a atratividade da compra dessa ação pelo investidor, prevendo que seu preço de mercado suba para 16 ao final de um mês. Tá? Então, aqui é o seguinte, ó, bom, dá para fazer aí, né, várias formas, né, de avaliação desse, mas quer ver, ó, deixa eu até colocar lá mesmo, só para a gente poder fazer juntos. Ó. Então, esse exemplo aqui, ó, uma saída, deixa eu só aumentar aqui, ó, uma saída aqui, a gente podia, vamos supor, achar quem é a taxa da operação, né? Ele paga 15, um mês depois vende por 16, tá? No prazo de um mês, achar a taxa e ver se essa taxa supera os 5. Então, acaba sendo um probleminha básico aí de matemática financeira mesmo, tá? O item B, por exemplo, ó, se o investidor estimar que o preço de mercado da ação irá alcançar o valor de 15,50 ao final de um mês, qual o valor máximo que ele poderia pagar hoje de maneira que apure o retorno de 5% ao mês, tá? Então, ó, nesses casos aí, o que a gente pode fazer, ó, é bem tranquilo. Então, bom, a gente pode, por exemplo, fazer a aplicação, vou colocar aqui, ó. Então, aquele exemplo lá que a gente tinha, a gente pode colocar, ó, o primeiro, ele fala que vale 15 e depois vai valer 16, né? Então, só achar o I da operação, ó. Então, a gente pode ter assim, ó. Tá vendo? Ó, é só para ver que se encaixa perfeitamente naquele modelo, né? Ó, data 0. Aí ele fala lá, data 1 mês, né? Ó, um determinado momento vale 15, um mês depois passa a valer 16. Então, por exemplo, aqui ó, seria data 0 da operação, e aqui a data 1
Um mês. Ó, então uma saída, né? A gente pode ter aqui o 15 data zero, ó. Vamos supor 15 data zero. Um mês depois passa a ser 16. Só dividir aí um pelo outro, né? Ou na calculadora, né, fazer o I da operação, tá? Só para lembrar aqui o passo a passo da calculadora, aí não esquece de trocar o sinal, né? Ó, 15 CHS PV, tá? Que é o valor hoje. 16 é o valor futuro da operação. O prazo 1N. Aí a gente pode achar, por exemplo, a taxa, né? Só para verificar se ele é atrativo ou não, tá? Então, nesse caso aí, ó, quando fizer a taxa, deu 6,67% ao mês, tá? Ó, foi maior que os 5%, então nesse caso é atrativo, né? Então vale a pena fazer esse tipo de investimento, tá? Aí o item B, ele falava lá que a ação passa a valer 15,50 ao final de um mês. Ó, então agora aí dá um outro cenário, tá? Aqui só para dar uma aquecida aí nos motores, né? Então a gente tem aqui, ó, o item B. Ó, então, nesse cenário aqui de avaliação, ele mudou aí, ele falou, olha, agora a gente tem um cenário onde daqui um mês está previsto aí que essa ação ela vai valer 15,50, tá? Ó, então vou colocar aqui, ó. Aí é bom sempre fazer o desenho, né, do fluxo de caixa aí, só para não errar as datas. Ó, então tá lá a data um mês. Aí ele fala assim, ó, um mês depois estima-se que vai valer 15,50. Aí ele quer saber o preço máximo a ser pago hoje, ou seja, quem é o P0 dele, né? Então, se quiser na calculadora, faz o PV, né? Faz aí o PV diretão. Ó, agora 15,50, né? CHS é futuro, né? Então, o valor futuro da operação. Aí o prazo dele, ó, foi 1. Ó, 1 é o prazo N. Aí a taxa, ele tinha dado a taxa de 5. Se for na fórmula 005, tá? Na HP é o 5 direto, ela faz a transformação da taxa. Basta fazer o PV da operação. Quando fizer o PV, ó, 14,76. Então, esse aqui é o preço máximo a ser pago por esse ativo hoje, para esse cenário aqui específico de avaliação. Tudo bem, então? Tranquilo? Mole, né? Então, aqui, ó, é uma aplicaçãozinha dos probleminhas lá de matemática financeira, né? Só para a gente ter aí uma ideia, tá? Então, a matemática financeira acaba resolvendo aí essa etapa. Opa, vou voltar aqui. Ó, matemática financeira acaba resolvendo... Peraí, estou apagando errado aqui. Essa operação toda, tá? Muito bem. Então, aqui é o seguinte, ó. Quando a gente pensa aqui, ó, no caso de avaliação de ações, aí uma outra informação que é muito importante é sobre a distribuição dos dividendos. Porque no Brasil, as empresas de capital aberto que têm ações na Bolsa, elas têm a obrigatoriedade de fazer a distribuição dos dividendos, pelo menos uma vez por ano. No mercado americano, isso aí já não é obrigatório, tá? Então, qual que é a ideia, né, que está por trás dos dividendos? Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem lá uma empresa que a gente quer fazer um investimento, ó. Tem lá uma empresa qualquer, tá? Aí, qual é o fluxo, né? Essa empresa, ela vai apresentar um certo lucro em determinado período, pode ser mensal, bimestral, trimestral, anual, pelo menos uma vez no ano, tá? Aí, um pedaço desse lucro é transformado em dividendos, que por sua vez acaba sendo distribuído para os seus acionistas, tá? Então, ó, basicamente esse aqui que é o processo. Pessoal, isso aqui, ó, no Brasil é interessantíssimo, tá? Devido a essa obrigatoriedade das empresas de capital aberto terem que fazer essa distribuição.
Então, a gente tem lá os dividendos mínimos obrigatórios, que é 25%, tá, sobre o lucro líquido. Isso aqui é uma definição estatutária, tá? Então, cada empresa que define quanto do dividendo que vai ser distribuído para os seus acionistas e a periodicidade. Normalmente, empresas de setores mais competitivos acabam distribuindo o menor dividendo possível. Por quê? A ideia é o quê? Que ela tem que reinvestir mais do lucro dentro da própria operação, tá? Para aumentar o seu resultado. Agora, empresas de setores mais estáveis, por exemplo, setor elétrico, acaba distribuindo mais do lucro na forma de dividendos para os seus acionistas. Bom, se isso aqui é distribuído, automaticamente ele tem que fazer parte também da conta, da avaliação da ação, né? Porque, ó, pensa comigo, se a gente vai investir numa ação hoje, a gente está comprando o futuro da empresa. Então, a gente está comprando a expectativa de dinheiro que a gente vai embolsar lá na frente, né? Então, a ideia é a gente pegar também o fluxo de caixa projetado, ó. Só que agora, olha só qual que é a ideia do fluxo. A gente vai ter, ó, um fluxo de caixa projetado, tá vendo? Ó, data 1 vai ser um dividendo que vai ser distribuído, data 2, né? Até a data N. Agora a gente tem mais informações e ainda é prazo determinado. A gente quer encerrar a operação na data PN, tá? Então, esse modelo 2, ó, vocês podem ver que é achar o PV também, concorda? Ó, PV1, PV2, né? Igualzinho, né, quando a gente pensa em fazer lá o cálculo de duration, né, que é trazer para valor presente lá os fluxos projetados na renda fixa, na renda variável é a mesma coisa, a conta, né, é bem parecida. Aqui você tem o fluxo de caixa da ação, só que aí se é o fluxo de caixa dela, aí a gente vai chamá-lo aqui de dividendos. Então, é o dividendo data 1, data 2, tá? Até a data N. Então, a ideia são os PVs, ó, tá vendo? É trazer valor presente e somar tudo, tá? Então, aqui, ó, quando a gente monta aí essa operação, que isso aqui é um caso mais geral até, né? A gente pode pegar aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, vamos chamar de modelo 2. Ó, então, esse modelo 2 é prazo determinado também, só que agora com mais informações. Então, a gente tem cenários, né, a respeito de dividendos que vão ser distribuídos. Tá? É dinheiro que a gente vai embolsar. Então, é lógico, a gente só vai conseguir embolsar esses capitais, né? Desde que a gente tenha ação. Então, essa ação, o preço dela hoje, ele deve refletir essa expectativa futura. Ó. Então, data 0, data 1, 2, ó, mensal, trimestral, tá? Você pega os bancões aí, normalmente os bancões fazem a distribuição mês a mês, tá? Itaú, Bradesco, normalmente todo mês eles fazem a distribuição. Mas isso pode mudar. Pega a JBS. Normalmente a estratégia da JBS tem sido, nos últimos anos, fazer a distribuição do dividendo mínimo obrigatório uma vez por ano apenas. Eles fazem normalmente no primeiro dia útil de maio de cada ano. Mas é uma definição estratégica aí de cada companhia, tá? Então, a ideia, ó, é a mesma. A gente tem aqui, ó, o dividendo data 1, né? Vamos chamá-lo assim, ó. Aí, dividendo data 2. E aqui no final, ó, aqui no final, data N, como a gente quer encerrar a operação nessa data, a gente vai ter, ó, o dividendo mais o preço de venda do ativo, PN, tá? E aí, a partir dessa projeção, a gente vai achar o preço justo. Aquelas interpretações ali continuam válidas, tá? Então, a gente vai trabalhar o preço justo aqui, que é fazer os PVs. Ó, aí, eu vou até colocar a fórmula para ilustrar, mas na calculadora, porque agora começa a ficar chato, né? Toda hora ficar montando isso. Aí seria fazer o VPL, né? Faz lá o NPV dele, tá? Depois a gente vê um exemplo aí, mas quando vai fazer o P0 aqui, ó, que é o preço justo, nada mais é do que trazer a valor presente, ó, cada fluxo. Vou colocar assim, ó, D1 mais, tá? Vou colocar aqui, ó, só para ilustrar, que é o DN mais o PN.
Ó, eles estão na mesma data, né? Então pode somar. Sempre aqui o valor do dividendo vai ser separado do preço da ação, tá? Então, o dividendo 1 trazido a valor presente e o outro dividendo, né? Mais o preço da ação trazido a valor presente, tá? Então aqui embaixo, ó, ele fica 1 mais a taxa, né? Ó, 1 mais K é a taxa. Depois a gente vê como chega nessa taxa, porque depende do risco da ação. Faz sentido, né? E esse aqui, ó, o último, tá vendo? Tudo juro composto, né? Então, é 1 mais a taxa, só que agora ele é elevado a N, né? Então, pode ser um fluxo aí tamanho 10, né? Tamanho 1000, não importa. Então, vou colocar aqui, ó, 1 mais K elevado a data N. Então, na calculadora fica bem mais prático, né? Fazer diretão isso daí. Tá certo, então? Moleza, né? Ó, quer ver? Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. Fica bem fácil, tá? Bem tranquilo. Deixa eu só pegar aqui no material. Olha só. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse aqui, quer ver? Ó? Deixa eu só... Deixa eu só abrir aqui. Ó, deixa eu só pegar... Pronto. Ó, admita que o investidor tenha projetado em 70 centavos e R$1 os dividendos por ação a serem pagos, respectivamente, ao final de cada um dos próximos 2 semestres, tendo sido estimado ainda em R$20 o valor de venda ao final do segundo semestre e definido em 10% ao semestre a taxa de retorno exigida pelo investidor para a sua aplicação, pede-se determinar o valor máximo a ser pago hoje por essa ação, de forma que o investidor apure o retorno de 10% ao semestre. Então a gente tem essa expectativa de fluxo. Então a pergunta é, né, para a gente ganhar 10% ao semestre de rentabilidade, qual o valor máximo a ser pago hoje? Ou seja, quem é o P0 dele. E o outro, ó, ele fala, se a ação vale R$19,50 hoje, a cotação dela, calcular a rentabilidade que se obteria na aquisição dessa ação, respeitando-se as demais condições do exemplo, tá? Então, ó, é um exemplo típico, né, desse caso 2 aqui, né, ó, prazo determinado. Então, ele tem lá, né, 0,7, tem R$1 de dividendo, e ainda ele tem expectativa de vender a ação por 20, né, na data 1. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, então, esse exemplo aí, só para deixar registrado, ó, então faz o desenho do fluxo de caixa como referência. Então, se a gente pegar aqui, ó, o fluxo, então é um fluxo aí de 2 períodos só, né? Além da data 0, né? Ó, então, vamos supor, a gente tem aqui data 0, depois data 1 semestre, data 2 semestres, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos supor data 0, data 1, data 2, semestres. Aí a gente tem o fluxo projetado, cada um na sua data. Ó, 70 centavos ao final do primeiro semestre. E o último ele falou, ó, R$1 ao final de 2 semestres, tá? Ou 1 ano. E ainda tem o preço de venda por 20. Então, na mesma data, pode somar. Aí o item A, ele quer saber quem é o P0 dele, tá? Qual o preço máximo. Ou faz a formulazinha aí, né? Tem todas as informações, tá? Ou na calculadora fica fácil, né? Quer ver? Ó, só para lembrar aqui na calculadora, na HP12C. Então, o que a gente pode fazer, né? Ó, zera tudo, tá? F, CLX. Entrar com os dados aqui, né? CF0 e CFJ. Ó, no 0 não tem nada, então é 0, G, CF0. Todos os demais vão ser CFJs. Ponto 7, G, CFJ. Segue a sequência, né, cronológica. 21, que é o totalzão data 2, ó, G,
CFJ, a taxa de desconto foi 10, então 10 I, trazer a valor presente tudo é o NPV, né? Então é o FNPVO, 1799. Se vocês fizerem pela fórmula, vocês vão ver que bate, tá? Dá certinho, não tem como errar, beleza? Ó, deixa eu só colocar aqui. Então, o item A, ó, o item A, a gente pode fazer lá 0G-CF0, tá? Aí depois, ó, 0,7, ó, 0,7, aí vai ser lá GCFJ, tá? Os J's aí são as datas, né? Aí depois data 2 vai ser 21, que é o totalzão, GCFJ, tá? Todos os demais são CFJs, né? Ó, aí a taxa foi 10 é o I. Trazer a valor presente, ó, é só fazer então o FNPV, que ele vai achar o P0 dele, ó, que aí deu lá 17,99. Então a ideia aqui, né, esse é o preço máximo a ser pago pelo ativo hoje, data zero, tá? Aí a gente teria que ver qual o preço de negociação da ação para ver se vale a pena comprar ou não. Aí o item B ele falou que a ação vale R$19,50, data zero. Então a pergunta é, se a gente pagar R$19,50 data zero e acontecer a mesma projeção de fluxo, qual a taxa que a gente ganharia? Aí a taxa, sem fazer conta, tem que dar menor do que os 10%, não é? Porque ele vai pagar mais que 17,99. Aí a conta aqui é chata, ó. O P0 seria 19,50, o D1, né, 0,7, aí aqui, ó, 1 mais 20, né, 21, 1 mais K ao quadrado. Assim, é tranquilo, né, mas assim, aí teria que usar a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui, né, polinômio de grau 2 está até fácil, porque são só 2 períodos. Se tiver, sei lá, 10 semestres, aí a conta já não é tão fácil, tem que usar lá a aproximação numérica de Newton-Raphson, tá? Quer dizer, não é que é difícil, né, é trabalhoso, tá? Então aqui, graças a Deus, a calculadora faz, que é fazer lá o IRR, a taxa interna de retorno do fluxo. Deixa eu colocar aqui ao lado, ó. Então, ó, o item B, aí só não esqueça de colocar sinal negativo, né, ó, porque é 19,50 data zero, né, que ele paga hoje. CHS, ali vai ser, então, GCF0, tá? Então, GCF0. Vou colocar um pouquinho mais para cima aqui, ó, só para caber aqui. Ó, então GCF0. Aí todos os demais vão ser GCFJs, tá? Vamos colocar aqui, ó, 0,7. Aí vai ser lá GCFJ. E o último, 21, né? Ó, 21, que é o dividendo mais o preço da ação, GCFJ. Ó, fazer essa conta aí, como ele pediu taxa, na 12C, entrou por aqui, tem que ser, então, o FIRR, que é a taxa interna de retorno. Ó. FRR, tá? Que ele vai achar a TIR, né? Que vai ser a nossa taxa K. Tá certo? Ó? Então, ó, 19,50, CHS, não esqueça, GCF0, ponto 7 GCFJ, 21 GCFJ, FRR, 5,59 aí por cento, ó, 5,59% ao semestre. Então já era esperado que desse, tá? Menor do que os 10%. Tá certo? Ó? Então aqui, ó, é o item B, né? Porque ele está pagando mais do que o 17,99. Então a gente já esperava, né? Que isso aí acontecesse. Beleza? Tá? Então, ó, bem fácil, né? Deixa eu só colocar aqui só para reforçar. Então, zera tudo, ó, F, CLX. Erro comum é esquecer o CHS, tá? Então, 19,5 CHS, né? Mudar o sinal, G, CF0. Aí, ponto 7, G, CFJ. 21, G, CFJ. F, IRR, 5,58 aí, 5,59%, tá? Ao semestre. Beleza? E o terceiro e último caso desse tipo de avaliação
é quando a gente trata aí, ó, as operações que a gente tem prazo infinito, tá? Deixa eu só colocar aqui. Opa. Só um segundinho, por favor. Que é prazo infinito. Tá aqui. Ó. Que aí é o modelo de Gordon. Então, qual que é a ideia? Ó? Agora, a gente vai ter um fluxo de caixa que ele é indeterminado, tá? A HP trabalha lá com prazo finito, né? Então, aqui não, ó. Ele vai trabalhar com fluxo que ele é perpétuo. Então, a gente tem, ó, dividendo data 1, dividendo data 2, 3, né? É a data infinito. Só que agora ele vai ter uma taxa de crescimento dos dividendos, tá? Ó, por exemplo, suponha que aqui fosse 100 e aqui fosse crescendo 10% ao ano. Aí seria 100, 110, mais 10%, 121 e assim sucessivamente, tá? Essa taxa G, ó, que é o crescimento, é o growth. Ó, então tem a taxa do crescimento do fluxo, tudo bem? Isso aqui é muito usado em modelos de valuation das empresas. Quando fala em valuation, nada mais é do que fazer o preço justo dela, é trazer valor presente. A diferença é que o K é o custo de capital, que depois vocês vão estudar lá no final da disciplina de vocês, tá? Mas aqui, ó, é fazer os PVs, PV1, PV2, PV3, tá? Trazer tudo a valor presente, somar tudo. Essa que é a ideia. Isso aqui é o somatório de uma PG, progressão geométrica infinita. Então, isso aqui corta um monte de coisa, o que interessa é esse modelo aqui, ó, que é o chamado modelo de Gordon. Esse modelo, ele está fazendo um PV da operação, tá? Ele pega o D1 sobre K menos G. O K é a taxa de rentabilidade e o G é a taxa do crescimento. Mas é a mesma ideia dos casos anteriores, tá? É achar o preço justo. Vamos ver um exemplo, ó. O dividendo de determinada ação está fixado em 85 centavos para o próximo ano, hein? Então, atenção aqui, ó. Informação importante, né? Próximo ano, tá? Então, já é data 1. Está previsto que os dividendos vão crescer a uma taxa de 4% ao ano indefinidamente. Então, indefinidamente, só para dizer aí que é o modelo de Gordon, tá? Que é infinito. Admitindo-se que os acionistas da empresa desejam obter uma rentabilidade de 15% ao ano, determinar o valor teórico da compra da ação, ou seja, quem é o P0 dela, tá? Qual o P0, né, o preço justo dessa operação financeira. Tudo bem, ó? Pessoal, então aqui é pensando assim em projetos de longo prazo, né? Prazos indeterminados. Então, vamos montar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó. Vamos fazer assim, ó. Continuando lá, né? Avaliação de ações. O último modelo desse tópico, ó, modelo 3. Ó. Então, colocar assim, ó, modelo de perpetuidade, que aí seria um modelo de Gordon. Tá? HP, o N é conhecido, né? Agora ele é infinito. Então, ó, modelinho de Gordon, falou infinito, P0 é igual, né, a D1 sobre o K menos G. Ó, então, D1 dividido, né, pela taxa K menos o G. Lembrando que isso aqui já é o resultado da progressão geométrica, tá? K menos G. Ó, e a gente acha o preço justo. Aí aquele exemplo, ó, o exemplo lá do material. Ó. Então a gente tinha assim, ó, ele fala, o dividendo está fixado em 85 centavos para o próximo, tá? Então já é o D1 dele, né? Então é fácil, ó, é só aplicar a fórmula. P0 vai ser, ó, D1, 0,85, porque se ele falasse dividendo hoje data 0, a gente teria que corrigi-lo para a data posterior, né? Aí, ó, sobre K menos G. Aí a rentabilidade mínima dos acionistas, no exemplo, ele falou que era 15%, ó, tudo ao ano, tá? Tudo anual, não precisa transformar nada nesse exemplo. Ó. Então, aqui o K vai ser 0,15, menos o G, que é o crescimento, 0,04. Tá? Nesse cenário de avaliação, né, ele estima que vai crescer 4% ao ano. Tá? Aí, ó,
isso aqui vai ser 0,85 dividido por 0,11, né? 0,85 enter, 0,11 divide, 773. Ó, então esse é o preço justo dessa ação hoje, ou o preço máximo, né, a ser pago por ela para esse cenário de avaliação, ou preço teórico também, se preferir. Então, nesse caso de avaliação de ações, a gente tem basicamente 3 modelos. Um, que é o caso mais particular, que é um período só, né? Compra hoje e encerra a operação numa data. Segundo modelo, quando tem vários fluxos no tempo. Então, teria vários dividendos, né? D1, D2, D3, tá? E assim vai. E o terceiro e último caso, quando ele é infinito, tá? Você está comprando pensando bem em longo prazo, aí, prazo perpétuo. Aí temos que usar lá o modelo de Gordon. Caso 1, inicial e final, faz PV-FV, que é mais rápido, tá? Diretão. Caso 2, tiver mais que 2 datas, né? Aí trabalha lá o CF0 e CFJ, que facilita a vida. Quando pedir dinheiro, pedir preço, faz o NPV, que é o VPL, né? Que ele traz a data zero. Quando ele pedir a taxa da operação, aí faz o IRR, que é a taxa interna de retorno. E o caso 3 da perpetuidade, ele tem que usar a formulazinha mesmo do Gordon. Tá? Então, esse é o primeiro tópico aí da renda variável, que é fazer a avaliação de ações ou avaliação de ativos baseado no seu fluxo de caixa projetado. Quando a gente faz essa análise do preço justo, a gente pode notar que nesses exemplos aí anteriores, a taxa já era uma taxa conhecida, né? Então, a ideia agora é assim, a gente ir caminhando e ver como que chegaria nessa taxa adequada, né? Porque isso aí tem que expressar o risco da ação, o risco do ativo. Então, existem algumas metodologias para isso, tá? E também dá para fazer outras análises, né? Que é importante, né, a gente ver a análise de risco versus retorno, que está associado. Então, além da gente chegar dessa taxa, porque assim, são vários tópicos, né? Sim, são várias metodologias de fazerem análise aí de ações, de ativos de risco. Então, dá para fazer avaliações, né, baseado só no histórico, olhando o que está acontecendo. Pode tomar decisão aí com algumas métricas para comparar produtos financeiros também, tá? Pode montar carteiras, né, de investimentos. Então, a ideia é basicamente a mesma. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, o que a gente vai fazer agora é um ponto aí bem legal, que é a relação risco versus retorno, tá? Então, por exemplo, tem várias métricas de avaliação de risco, tá? Então, vamos supor, se a gente tivesse aqui, ó, 3 fundos, tá? Tá lá, 3 fundos, aí coloca aqui, ó, qual dos 3 fundos apresenta maior variabilidade, tá? A gente tem aí, ó, aí tem lá 3 períodos, tá certo? Ó, janeiro, fevereiro e março. Podia ser aqui, ó, que está o rendimento em dinheiro, pode ser percentual, tal, que você quiser. Fundo 1, 2, 3, podia ser a ação, né? Ação 1, 2, 3, ativo 1, ativo 2, ativo 3, tá? Então, aqui, ó, uma alternativa, né, que é usada, pode ser dado por esse coeficiente de variação. Aí aqui, ó, é basicamente alguns conceitos lá da estatística básica, né, da estatística 1, que a gente aprende lá no início, tá? A gente tem que usar aquelas métricas, né, aquelas medidas para poder nos ajudar. Então, o coeficiente de variação, o que ele faz? Ó, o desvio padrão dividido pela média. Então, ó, a gente calcula a média aí normal, né, de cada uma. Por exemplo, aqui soma e divide, tá? Ó, aqui não vai bater exato, porque a conta está feita com todas as casas decimais, tá? Aqui está mostrando uma casa só, mas o cálculo foi feito com todas. Então, ó, calcula a média e o desvio padrão. Tá lá, legal, né? Feito isso, ó, coeficiente é só dividir, então, o desvio padrão pela média. No caso aqui, ele fez vezes 100, né? Só para ficar na base, tá? Então, ó, o que a gente tem, né? Aqui é a dispersão relativa em relação à média. Porque, às vezes, a média é alta, mas também tem uma forte oscilação, tá? Então, por exemplo, ó, a gente pega aqui, quer ver, ó? Você pega, ó, esse aqui está 23, né? De retorno médio. Mas a variação dele é 8,3. Tá aqui. Então, por exemplo, você vai comparar a variação apenas, o 8,3, só o desvio padrão, que poderia ser, né, uma variabilidade. E esse aqui é 7,9. Se falar, isso aqui varia mais, né?
Só que esse aqui tem um ganho médio maior. A gente tem que fazer uma ponderação sobre ele, tá? Essa é a ideia do coeficiente de variação. Então, é como se colocasse na mesma base, né? Para ficar comparável esse negócio. Então, na verdade, aqui, ó, nesse caso, o que tem maior risco aqui pelo coeficiente de variação vai ser, na verdade, o fundo 3, né? Ó, que é 7,9 em relação ao 11 que ele tem lá de retorno médio. Tudo bem? Ó, então, se tiver muita oscilação, né, essa curva aqui acaba sendo mais achatada, tá? Muito bem, ó. Então, a gente tem, ó, o desvio padrão, tá? Então, a gente pode fazer na variância. Se tiver cenário probabilístico, aí é cada retorno menos a média, né, ao quadrado, vezes a respectiva probabilidade, tá? Soma tudo. Aí lembra, isso aqui é a variância, né? Aí extrai a raiz quadrada para ter o desvio padrão, né? Raiz quadrada positiva da variância. Aí o coeficiente de variação, você faz a divisão, então, do desvio padrão pela média, tá? Lembra, a média é o valor esperado, né? Então, a gente faz essa divisãozinha aqui para poder encontrá-lo. Tem um índice de Sharpe também, que é muito usado no mercado financeiro, até para avaliação de fundos. O Sharpe, ele é o inverso do coeficiente de variação, tá? Então, é o inverso. Então, aqui é assim, ó, se você olhar o coeficiente de variação, quanto maior o coeficiente de variação, mais risco, né? Então, seria assim, pior seria para investir, porque está tendo mais volatilidade. Agora, o Sharpe é o inverso, né? Porque você faz o inverso desse cara aqui. Então, quanto maior o índice de Sharpe, melhor é para investir. Porque você tem maior retorno médio por unidade de risco, tá? Então, o Sharpe é o inverso do coeficiente de variação. Índice de Sharpe. Tudo bem? Ó, aí a gente pode pensar numa carteira de investimentos. A carteira, então, por exemplo, aqui tem só 2 ativos, tá? Mas você pode trabalhar lá com N ativos, né? Então, você tem lá uma composição, tá? Uma carteira de investimentos, né? Você tem um retorno, aí você vai investir lá no ativo 1, no ativo 2, tá? Aí você pode ter aí a variabilidade da tua carteira. Você pode pegar aqui pelo desvio padrão, tá certo? Podia ser uma saída, tá? Ó, os Ws aqui, ômegas, né? Seriam as proporções, quanto está investido no ativo 1, quanto está no ativo 2, tá? E assim vai. Então, aqui é 2 vezes, na verdade, aqui seria a covariância, tá? A gente pode trabalhar assim, ó, a correlação vezes o produto do desvio padrão, né, de cada um deles. Tudo bem? Isso aqui é lá da estatística 1, né? Mas é uma forma, né, que a gente podia ter aí para montar uma carteira, tá? Uma carteira aí de investimentos, no caso, com 2 ativos apenas, tá? Pode ser aí uma saída. Então, por exemplo, ó, a ideia da carteira, né? Que a gente podia pensar, para ficar clara aquela ideia da variabilidade, né? Da carteira, a gente pode pensar assim, por exemplo. Quer ver, ó? Bom, você fala assim, puxa, mas de onde que vem esse negócio, né? O que está por trás? Vamos supor, a gente pensa numa carteira composta por 2 ativos, tá? Vamos supor 2 ativos, ativo 1 e 2. Então, a gente tem assim, ó. Vamos colocar assim, ó, uma carteira, ó, carteira de investimentos, tá? Pessoal, então, qual que é a ideia? Quando a gente monta aí a carteira, então, a gente vai colocar um pouco do dinheiro no ativo 1, o restante no ativo 2, né? Vamos supor, 200 na ação da Petrobras, 800 na ação do Banco Itaú, por exemplo, tá? Então, a gente tem uma carteira de investimentos aí por 2 ativos, tudo bem? Pode ser N ativos, tá? Vamos trabalhar com, no caso, 2. Ó, então, a gente podia ter assim, ó, uma carteira C, onde a gente coloca, ó, uma proporção W1 no ativo 1, mais uma proporção W2 no ativo 2, tá? Então, teria aí uma carteira, tá certo? Aí vamos supor, qual o retorno médio dessa carteira, né? O retorno médio, quando falo retorno médio, é esperança. A gente vai trabalhar com valor esperado, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente pensar aqui, ó, no retorno, ó, retorno médio
da carteira, ó, retorno médio da carteira, então, que a gente pode pensar aqui, lembra, falou média, é a ideia do valor esperado, tá? A gente vai pegar o valor esperado da carteira, ó, do retorno dela, né? Você pode pegar assim, ó, valor esperado, colocar assim, ó, desse C da carteira. Ó, a esperança da soma é a soma das esperanças, né? Lá da estatística. O W aqui é constante, que é o capital, né? A variável aleatória seria o X, tá? Então, você tem assim, ó, o W1 sai para fora, constante cai fora da esperança, né? Ó, esperança de X1 mais W2 vezes esperança de X2. Ó, daqui, então, basta ter a média do retorno do ativo 1, a média do retorno do ativo 2, que a gente faz a média ponderada, né? Uma média ponderada, aí a gente tem aí o da carteira, tá? Ó, então, aqui é uma saída para a gente achar, né, o retorno médio da carteira de investimentos composta por 2 ativos. Agora, a gente pode achar o risco da carteira. Aí o risco é dado pelo desvio padrão, tá? A gente pode calcular a variabilidade dessa carteira. Então, vou colocar aqui, ó, risco e retorno, né? Então, a gente tem aqui, ó, o risco da carteira. Ó, esse risco, então a gente pode calcular a variância do C, tá? A variância do C, aí a gente vai pegar assim, ó, variância da carteira C, vai ser, ó, variância da soma de 2 variáveis, tá? Primeiro, ó, vamos rabiscar aqui. Quando tem variância, vamos supor, de uma constante K vezes a variável X, propriedade lá da variância, vocês devem lembrar da estatística, esse K aqui cai para fora ao quadrado. Então, isso aqui é K quadrado vezes variância de X, tá? Então, aqui, o que vai acontecer? Ó? Os pesos vão sair ao quadrado, tá? Então, o ômega e o W1, ó, W1 ao quadrado, variância, ó, de X1, mais W2 ao quadrado vezes variância, ó, de X2. Pessoal, só que aí lembra, a variância da soma não é igual a soma das variâncias. Só vão ser iguais se os dois forem independentes, tá? Então, se o X1 e o X2 forem independentes, aí tudo bem, isso aqui acaba aqui. Caso contrário, aqui vai aparecer um termo de covariância. Lembra? Covariância entre os dois. Então, isso aqui, ó, ainda aparece aqui mais 2 vezes a covariância entre esses 2 caras aqui, ó. Então, isso aqui, ó, seria 2 vezes, a gente podia colocar assim, ó, a covariância entre o W1 X1, W2 X2, ó. Aí tem uma propriedade também da covariância, que é parecida aqui com a variância, ó. Aqui, como é cruzado, né? Então, o W1 e o W2 vão sair aqui multiplicando, tá? Então, vai ficar 2 vezes W1 vezes W2, covariância X1, X2. Aí, a covariância X1, X2, a gente pode tirar até de coeficiente de correlação, lá da estatística. Então, isso aqui, ó, a gente pode colocar assim, ó, sigma 2 da carteira vai ser, ó, W1 ao quadrado vezes, vamos chamar aqui, ó, sigma 2, 1, mais W2 ao quadrado vezes sigma 2, 2, tá? Mais, ó, 2 vezes W1 vezes W2. Aí seria a covariância de X1 e X2, tá? Aí, se a gente lembrar, ó, quando a gente tem a correlação é covariância entre X e Y dividido pelo desvio padrão de X vezes desvio padrão de Y. Ó, então, o que está aí no material, o que acontece, né? Aqui ficaria, ó, o termo de covariância entre X1 e X2, tá? Porque o W1 e o W2 saíram aqui para fora. Para substituir a covariância, ó, passa esses caras aqui multiplicando. Então, esse aqui podia ser, ó, vezes correlação entre eles, vezes desvio padrão do ativo 1 vezes desvio padrão do ativo 2. Ó. Esse aqui expressa o risco da carteira.
tá? Então, pode ser a covariância, né? Ou, caso contrário, você vai ter que ter informações da correlação entre eles, que relaciona ali para fazer aquela transformação. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é interessantíssimo, né? Porque ó, calculou a variância, aí a ideia é achar o desvio padrão, né? O desvio padrão, a gente faz a raiz quadrada disso aqui, tá? Então, a gente pode pegar aí só o sigma, né? Que interessa, a raiz quadrada positiva, tá? Então, por exemplo, ó, se a gente pensa comigo, ó, a variância, aqui é quadrado, tudo positivo, né? Tudo positivo, ó, sigma 1, sigma 1. O W é positivo, né? Dinheiro. Está colocando dinheiro positivo aqui, tá? Ó, aqui é positivo, positivo. A única coisa que pode mudar é a correlação. Lembra, a correlação, o ρ, é o número que vai entre -1 e 1, né? Então, pensa comigo, ó. Se a gente tiver, por exemplo, dois ativos que estão no mesmo sentido, tem uma correlação positiva, o que está acontecendo com o risco da carteira, né? O risco da carteira, ele aumenta, concorda? Porque aqui é positivo, né? Ele vai somar esse termo. Agora, se a gente trabalhar com ativos que tenham correlações negativas, então um compensa aí a perda do outro, tá certo? Então, qual que é a ideia, né? A relação inversa. Se é negativo, ó, aparece um termo negativo aqui que vai reduzir o risco da carteira. Porque às vezes a gente ouve muito assim, né? Vamos diversificar e investe em várias coisas. Espera aí, mas qual é o teu objetivo? Reduzir risco, né? Maximizar retorno? O que você quer? Então tem que ver. Se quiser reduzir o risco, na verdade, então é importante, né, que esse termo seja negativo. Para ser negativo, a correlação entre eles, então, tem que ser negativa, porque as demais variáveis são todas positivas, tá? Aí, por exemplo, se quiser achar, né, qual é a composição aqui, ó, para minimizar o risco, aí tem que calcular derivadas, tá? Porque lembra, ó, você tem o W1 e W2, né? Lembra que aqui, ó, vamos colocar como observação, ó, colocar aqui, ó, observação, a soma dos pesos, né, ó, W1 mais o W2 tem que dar 1, né? Então, por exemplo, ó, o W1 ele é igual a 1 menos W2, tá? Porque você pode ter essa expressão em função de um W só, concorda? Porque se tiver um W, a gente acha o outro, né? Se 20% está no ativo, 80% está no outro. É isso, né? Então, se ele fala assim, vamos montar uma carteira com risco mínimo. Carteira com risco mínimo, então a gente tem que fazer o quê? Minimizar essa função, ó. Então, quanto deve ter de dinheiro aqui, quanto deve ter de dinheiro aqui, tá? Aí, para facilitar a conta, a derivada, né, você coloca aqui uma função só, tá? Ou W1 ou W2, para ficar uma variável só. Porque aqui uma depende da outra, né? Você pode isolar, tá? Aí você fala, calcula a derivada, igual a 0, acha lá o ponto crítico, tá? Aí você vê aí se é ponto de mínimo ou máximo, e assim vai. Moleza então? Tranquilo? Mas, ó, é bem legal, né? Aí você monta aqui as carteiras de investimentos, tá? A partir disso daí, uma carteira, né, só de 2 ativos, tá? Aí tem as carteiras que são chamadas lá as carteiras de Markowitz. Essa é a ideia aí, tá? É carteira de risco mínimo, só que aí ele trabalha com N ativos. Aí, lógico, na raça, isso aí na mão, dá uma contaada do caramba, né? Então, assim, isso aí é bom, depois monta em R, tá? Para montar uma estrutura mais geral. Porque imagina, se tivesse 3 termos ali, 3 ativos, ali deu variância de X1, X2, né? Ó, quer ver, ó? Ó, ali a gente tem, ó, só 2 ativos, né? Então, a gente tem aqui, ó, 2 ativos apenas. Aí a variância da carteira, ó, W1, sigma 1 quadrado, sigma 2, né? Imagina se tivesse 3, ó. Aqui ficaria W3, esperança de X3. Quando fizer essa conta aqui, ó, aí seria W1 ao quadrado, variância X1, W2 quadrado, variância X2, W3 ao quadrado, variância X3. Aí 2 vezes a covariância entre cada um dos termos, entre W1x1, W2x2, W1x1, W3x3, W2x2, W3x3, entendeu? Aí tem que fazer toda essa composição aí possível. Então, essa expressão para 3 ativos,
que é um caso ainda até pequeno, o negócio já começa a ficar um monstro. Aí fazer isso aí, risco mínimo na raça, aí dá um monte de derivadas parciais, tá? Mas aí monta num sisteminha aí, um software qualquer, no próprio Excel, né? Dá para fazer isso aí também numa boa. Moleza, então? Tranquilo? Mas, ó, é uma parte aí bem legal, né? Então, isso aí é só para mostrar a origem, né, dessa formulazinha que a gente tem aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, foi colocado o P, tá? Mas, mesma coisa no nosso C, né? Ó, aí extrai a raiz. Então, aqui, ó, correlação entre 1 e 2, tá? E desvio padrão de cada um. Então, vamos lá. Ó, então, um exemplo aqui, ó. Calcule o risco da carteira utilizando a função variância baixa, ó. Tá vendo? Ele já deu o valor esperado, ó, do ativo 1 ao ativo 2, tá? Risco do ativo 1 do ativo 2, e a correlação entre eles, ó, correlação negativa. Carteira composta, ó, por 40% do ativo 1, 60% do ativo 2. Ele já deu os pesos, tá? W1 quadrado, W2 quadrado, tá certo? Ó, aí você pode fazer aí a substituição, tá? Ó, quando falar o risco, vamos fazer assim, quer ver? Ó? Quando falar o risco, vamos pegar somente o desvio padrão, tá? Vamos pegar aqui o desvio padrão, que aí fica fácil. Então, essa conta aqui, ó, teria que pegar o risco aqui é 0,04, né? Então, vai pegar 0,04 ao quadrado, tá? Esse aqui, ó, 0,02 ao quadrado, ó, correlação, tá? Aí aqui 0,04, tá? Só aplicar a fórmula aí, né? Aí você acha aqui, ó, você vai achar a variância, achou a variância, aí você extrai a raiz quadrada, beleza? Então, é só substituir a expressão, é só conta, tá? Então, ó, é um jeito de fazer análise aí de carteiras, tá certo? Você aplicar essa formulazinha aí, dá para fazer aí a conta numa boa, beleza? Tá? Então, isso aí, ó, você pode achar carteira com risco mínimo, então dá para fazer bastante coisa aí. Então, a ideia, essa parte aqui é trabalhar o quê? O valor esperado, que é a média, e calcular desvio padrão, né? É sempre isso daí, tá? Que é o risco, tá? Aí você faz essa composição. E aí, ó, quando você quer relacionar, no caso da ação, quer fazer, igual a gente fez lá o preço justo, trazer a valor presente, precisava da taxa, né? Aí a gente tem esse modelo que é o CAPM, que é o modelo de apressamento aí de ativos, ó, Capital Asset Price Model. Então, ele é dado aí pelo coeficiente beta, tá? Então, pessoal, qual que é a ideia? Ó? A gente pega o beta a partir do histórico do fechamento da ação versus o fechamento da bolsa aqui no Brasil. E é uma equação de regressão linear, tá? O coeficiente angular da equação de regressão linear. Então, aqui é uma medida de tendência, tá certo? Quando a gente pensa no modelo CAPM, quer ver? Vamos ver uma ideia dele, né, que está por trás. William Sharpe, que desenvolveu isso inicialmente em 1964, tá? Depois rendeu até um prêmio Nobel, tá, para o Sharpe. Ele fez isso em 64, depois o John Lichtner fez em 65, de maneira independente, chegou no mesmo resultado. Tem a matematiqueira por trás, vai vir ao caso aqui, tá, da nossa disciplina. Então, por exemplo, ó, quando a gente pensa na ideia do CAPM, deixa eu colocar aqui, ó, então, o modelo CAPM, ó, que é lá o Capital Asset Pricing Model. Tá? Então, modelo de apressamento de ativos. Pensa comigo aqui, ó. Tem algumas suposições, tá, do CAPM, que é a parte assim mais teórica do negócio. Vamos ver aqui mais em termos práticos, tá? Pensa comigo, se a gente vai investir numa ação, vai investir num projeto qualquer, a gente entraria para ganhar menos que a Selic, por exemplo? De jeito nenhum, concorda? Assim, é uma proxy que é usada no Brasil, tá? Tem o pessoal que é contra, não sei o quê, mas vida real, você está na empresa, tem que resolver o problema, não tem? Então, não dá para ficar muito aí discutindo os aspectos muito teóricos do negócio, tá? Tem que resolver. Então, no Brasil, a taxa Selic acaba sendo usada aí como uma proxy, como sendo livre de riscos, tá? A gente sabe que ela está sujeita aí, né, a algumas oscilações, né? E assim vai. Então, a ideia é assim, ó,
Ó, se a gente pensa aqui, por exemplo, na taxa livre de riscos, vamos chamar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, RF, tá? Risk Free. Então, a gente tem aqui a taxa, vamos supor, tá lá os 2 e pouco, né? Ó, vamos supor que a gente tem aqui, ó, 2% ao ano, tá? Aí a gente tem o retorno médio do mercado como um todo. Vamos chamar de RM. Ó, retorno do mercado, RM. Vamos supor que deu aqui 10%, ó, ao ano. Aí pensa comigo, ó, qual que é a ideia? Depois eu coloco uma legenda aqui embaixo, tá? Mas qual que é a ideia? Ó? Se a gente vai investir num projeto que tem um risco relativamente baixo, uma ação com risco baixo, automaticamente a rentabilidade exigida seria mais próxima desses 2%, não é? Então seria aqui uma ação A, ó, por exemplo, aqui. Agora, se a gente pegar uma ação cujo risco seja próximo ao risco do mercado como um todo, então o retorno exigido seria mais próximo, vamos supor, dos 10, né? Agora, se for uma ação de alto risco, alta volatilidade, então a exigência de rentabilidade acaba sendo bem maior do que os 10. Então, vamos supor uma ação C aqui. Tudo bem? Ó? Então, para cada ativo que a gente vai avaliar, a gente vê o seguinte, ó, o ativo A a gente exige 2 mais esse pedacinho que expressa o risco dele. O ativo B, 2 mais esse pedaço um pouco maior, né? O ativo C, 2 mais esse pedaço maior ainda. Então, a ideia que está por trás do CAPM é basicamente essa, ó. A gente vai achar uma taxa, ó, exigida. Taxa exigida mediante o risco que está associado. Então, a ideia é o quê? Ó? Vamos pensar assim, ó, grosso modo, no Brasil, seria o quê? Selic mais algo pelo risco, concorda? Bem intuitivo, né? Você vai investir para ganhar menos que 2, né, ao ano, tá certo? Não faz sentido. Pega o teu dinheiro e deixa lá no Tesouro Direto, concorda? Você ganha, né? Isso aí, ou até um pouquinho mais, tá? Então, ó, qual que é a ideia aqui? O modelo CAPM, o que que ele faz? Ele vai achar essa taxa de rentabilidade exigida para entrar numa operação de ativo de risco. Então, nós vamos ter assim, ó, o CAPM dele, ó, olhando essa figura aqui, ó, isso aqui é universal, tá? Então, vale qualquer economia mundial. Ó. A gente vai pegar o RF, ó, Risk Free, dos Estados Unidos, né? Pega lá o título de 10 anos, lá dos T-bonds, né? De 10 anos, por exemplo, como referência, ó, é o RF, mais algo pelo risco. Se a gente olhar essa figura aqui despretensiosa, ó, para cada ação ou ativo, a gente está considerando uma proporção dessa faixa aqui, concorda? Ó, a gente pegou uma proporção dessa faixa, né? Ó, o ativo A é uma proporção menor, ativo B um pouco maior, o C maior ainda. Essa proporção em termos quantitativos, ó, é o 10 menos 2, né? Que é o RM menos o RF, que em finanças tem um nome muito usual, que é o prêmio de risco. Então, ó, quando fala prêmio de risco, já é essa diferença aqui, ó. Ó, prêmio de risco é o RM menos o RF. Aqui nesse exemplo seria 8%, tá? Então aqui, ó, o que que o CAPM faz? Ó? Ele vai pegar esse prêmio, que é o RM menos o RF, mas a gente não quer o prêmio todo, a gente quer uma proporção mediante o risco de cada ação, não é? E essa proporção é dado pelo coeficiente beta, o beta das ações, ó. Então tem o beta aqui, ó, que é o risco de mercado, tá? Que é o risco sistemático ou sistêmico da operação. Então esse beta é o coeficiente angular da equação de regressão linear que relaciona a ação versus o mercado. No Brasil, o Ibovespa pode ser usado aí como referência, tá? Como uma proxy do mercado. Então a ideia aqui, ó,
o que ele faz? Ó, deixa eu só colocar aqui para reforçar. RM menos o RF é o prêmio de risco. Então, nada impede de pegar também informações do mercado americano, tá? Pega o RF de lá, o prêmio de risco de lá, aí você incorpora aqui, ó, risco país, tá? Risco cambial, você faz uma extensão aí do modelo CAPM. Tudo bem? Isso é muito comum em valuation, tá? Ó, então, vou colocar aqui. Esse beta, ó, que a gente vai pegar bem prático, tá? Então, até hoje, isso aqui é uma exigência aí do Banco Mundial, CVM, para poder embasar as taxas. Então, esse beta é uma medida de risco de mercado, ó. Risco de mercado, tá? Ou risco sistemático. Sistemático ou sistêmico, tá? Então, o coeficiente angular da equação de regressão. Pega o histórico aí do fechamento da ação, né, versus o mercado. Aí, o que mais? Ó, o RF é a taxa livre de riscos, ó. Esse aqui é o risk free. Risk free. E o RM é o retorno do mercado, que pode ser usado aí o retorno médio do Ibovespa. Mas, sinceramente, ó, a vida real quase ninguém usa, tá? O pessoal usa, às vezes, um número pronto. No Brasil é, de fato, uns 8% aqui, ó, de prêmio, mais ou menos, tá? 7, 8%. Tranquilo? Então, ó, esse aqui é o retorno de mercado. Tudo bem, ó? Então, essa taxa via CAPM é justamente aquela taxa K que a gente usava lá para fazer a avaliação das ações, para trazer a valor presente. Ver se está claro aí para todo mundo. Ó, qualquer coisa, para o vídeo, volta, né? Olha com calma, tá? Vai, volta. Ó, agora vamos pegar aqui a interpretação do beta. Quer ver? Ó, deixa eu só mostrar para vocês aqui esse beta, tá? Isso aqui é de estatística, quer ver? Ó, antigamente você tinha que comprar essa informação. Hoje em dia, no próprio site do Yahoo, ele mostra lá os betas prontos, tá? Mas aqui é assim, ó, vamos supor, ó, peguei aqui o Ibovespa, que é o mercado, tá? Aí algumas ações, ó. Então aqui é a pontuação do Ibovespa, aqui é o retorno, né? Que é a divisãozinha, né? De um pelo outro, ó. Esse sobre esse, né? Menos um, ó. Então a bolsa aqui subiu 1,21%. No mesmo período, as ações do Bradesco caíram 3%, essa aqui caiu 0,12% e assim vai, tá? Aí você tem que fazer aqui, ó, quando vai fazer o beta, faz o histórico do fechamento da ação versus o mercado. Então, por exemplo, ó, vamos supor aqui, quer ver? Eu vou fazer um qualquer só para ilustrar, tá? Ó, você pega um gráfico de dispersão aqui, ó, gráfico de dispersão. Quer ver? Deixa eu mudar isso aqui, ó. Selecionar dados. Deixa eu tirar isso aqui. Adicionar. Ó, eixo X. Qualquer que seja a ação, o eixo X, então, no Brasil, é o Ibovespa, tá? Então, vou marcar aqui, ó. Ó, vou pegar um intervalo de tempo aqui só para ilustrar, tá bom? Que está até 2014, mas qualquer tempo aí. Estatisticamente, pega acima de 30 informações, tá? Então, isso aí é... Aí cada empresa usa aí uma metodologia para estimar, mas pega acima de 30 aí só por causa de probabilidade e tal. Aí vamos pegar aqui, ó, Gerdau, por exemplo, ó, mesmo período, tá? O fechamento da Gerdau. Ó. Em retorno percentual, né, para ser comparável. Ó, vou pegar aqui, ok. Deixa eu só mover isso aqui. Ó, então aqui ele nos fornece o histórico, né, o que aconteceu, o fechamento do preço da ação da Gerdau versus o fechamento do mercado, que é o Ibovespa. Aí a gente ajusta uma equação de regressão linear. No Excel, clica com o botão direito do mouse em qualquer um dos pontos. Aí vem aqui, ó, adicionar a linha de tendência.
Ó, adicionar a linha, olha que legal, já desenhou a reta, né? E aqui, ó, no canto superior, no canto inferior aqui, desculpa, direito, exibir equação, ó. Ó, exibir equação, aí já tem uma ideia da tendência, tá? Vamos nem fazer R quadrado, nada disso. Vamos só pegar aqui, ó, para a gente ver aqui a tendência, ó. Então, o beta, ó, vou só aumentar aqui um pouquinho, ó, já saiu pronto, né? Para exibir a equação lá. Ó, o beta é o coeficiente angular da equação de regressão linear. Tudo bem? Ó? Então, o beta, no caso da Gerdau, para esses dados aí, ó, seria isso aqui, né? Ó. Então, a gente tem aqui, ó. Opa. Ó, a gente poderia pegar. Então, esse aqui, ó, vai ser o beta da Gerdau para esse período, tá? Então, esse é o beta dela. Tudo bem, ó? No caso, né? O que a gente vai fazer é interpretar isso aqui já já, ó, 1.16. Então, a ideia é o quê? Ó? Quando o mercado sobe, se o mercado subir, aí a gente tem, tá vindo aqui nesse eixo, né? Ó, mercado sobe, vem para cá. Se dá o beta positivo, a relação é crescente entre as duas, ó. Aí a tendência é que o preço da ação da Gerdau suba também, numa proporção dada pelo coeficiente beta, tá? Então, a ideia vai ser justamente essa aqui, ó. A gente vai ver a variação, ó. Ó, o mercado está aqui, nesse eixo, tá? Então, vamos supor, a gente tem aqui o mercado, no Brasil é o Ibovespa, então, a referência. Ó, então, quando falo mercado, né, no Brasil, podemos pensar no Ibovespa, tá? E aqui nesse eixo a gente tem a ação, tá? No eixo Y. No caso, a gente usou a Gerdau, né, como base. Tudo bem? Ó, aí é só a gente fazer agora a interpretação desse coeficiente, tá? Quer ver? Ó, vamos colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, interpretação do beta. Vamos lá, em força. Ó, então a gente tem ó, o modelo CAPM, né? Que era lá o RF, Risk Free, mais beta vezes o prêmio de risco. Ó, retorno do mercado menos o RF. Aí vamos colocar aqui, vamos adicionar, ó, interpretação do beta, tá? Então, vamos colocar assim, quer ver, ó? Deixa eu pensar aqui no exemplo. Vamos supor que a gente tivesse, sei lá, a gente tem 3 ações, tá? Só para ilustrar assim, ó. Vamos colocar aqui, ó, ação A, aí suponha que o beta dela fosse 2, tá? Positivo. Ação B, suponha que o beta dela fosse negativo, menos 1. Ó, porque o negativo não quer dizer que esteja ruim, tá? Ele só está aquela regressão, tendência oposta ao mercado. Então, o histórico dos dados mostra, né, que quando a bolsa fecha em alta, essa ação fecha em queda, tá? A Embraer estava com beta negativo, mas isso aqui é dinâmico, você tem que olhar. Então, é lógico, a maior parte das vezes, a maior parte das empresas, né, acaba tendo beta positivo, tá? Ó, ação C, vamos supor o beta exatamente 1. Então, a interpretação do beta, pessoal, ficaria assim, ó. A gente chuta uma oscilação do mercado e vê o impacto relativo em cada uma delas, tá? Eu vou chutar 10%, só para facilitar a conta. Vamos supor, a oscilação do mercado, o impacto na ação A, na ação B e na ação C, tá? Então, vamos supor assim, ó. Suponha que o mercado, eu vou montar um quadrinho aqui, tá? Suba 10%. Se o mercado sobe 10, a ação A tem um beta positivo igual a 2, não é? Então, quando o mercado sobe, a tendência é que aqui suba também uma proporção dobrada. Então, 2 vezes 10, tá aqui, ó, sobe 20%, tá? Agora, ó, a ação B, beta negativo. Quando o mercado sobe, a tendência é que essa ação caia, né? Então, aqui, ó, tendência, menos 1 vezes 10, caia 10%.
E a ação C, o beta é 1. Quando o mercado sobe 10, a tendência é que suba 10. Ele acompanha o próprio mercado. Tá lá. Agora, quando faz essa análise de risco olhando o beta, tem que olhar os dois lados, tá? Quando o mercado sobe e quando ele cai. Então, por exemplo, ó, se o mercado cai 10, a ação A, o beta é 2, né? Positivo. Então, se aqui cai 10, a tendência aqui é que caia 2 vezes 10. Então, caia 20%. A ação B é interessante estar investido quando o mercado cai, não é? Porque o beta é negativo, a tendência é que ela suba. Menos 1 vezes menos 10, ó, suba 10%. Tá? E a ação C acompanha também, né? Então cai 10, porque é 1 vezes o 10 negativo, beleza? Ó, só colocar aqui na forma de uma tabelinha, porque é a oscilação do mercado e o respectivo impacto em cada uma das ações, ó. Vou colocar assim, ó. Bom, então aqui é o seguinte, por exemplo, a ação C com beta 1, por definição, corresponde ao próprio mercado, tá? Então, beta 1, ó, corresponde ao próprio mercado, porque ele acompanha, né? Ele acompanha exatamente o que acontece com o mercado, quando o beta for 1. Agora, vamos supor, suponha que a gente fosse comparar a ação A e a ação B, em termos de risco, tá? Olhando só o beta. Qual empresa tem maior risco de mercado, a ação A ou a ação B? Aí olha sempre o beta absoluto, tá? O beta em módulo. Quanto maior o beta absoluto, maior o risco. Porque é só olhar aqui, ó, para a mesma variação do mercado, a ação A varia mais, né? Ela variou de menos 20 a 20, a ação B variou menos, ó, de menos 10 a 10, tá? Então o risco, na verdade, é a volatilidade, né? É a oscilação. Podemos ganhar muito mais, como podemos também perder muito mais, tá? Então aqui a ação A tem maior risco. Vamos colocar como observação. Ó, observação. Quanto maior o beta absoluto, tá? Em módulo, maior será o risco. Tranquilo? Então, olha o beta em módulo, tá? Em valor absoluto, porque aí a gente tem uma ideia, né, da variabilidade. Tranquilo? Dá uma olhada aí, vê se está tudo ok. Então, vamos lá. Olha só. Só uma curiosidade, as ações lá da OGX, lá do Ike Batista, né, na época que estava em operação, já nos finalmente, o beta dela estava 5 e alguma coisa, em determinada época. Porque era exatamente o que acontecia, né? A bolsa fechava em alta de 1, ela fechava em alta de 5. Ela caía 2, a bolsa caía 2, ela caía 12, 10, entendeu? Uma proporção quase 5 vezes o mercado. Então, isso aí já é refletido, né, rapidamente aí pelo o coeficiente beta, tá? Então, um negócio aí bem interessante, bem legal aí para ver, tranquilo? Ó, pessoal, então aqui, ó, a gente acha a taxa aí de oscilação. Aí eu coloquei alguns gráficos, tudo, mas, por exemplo, o beta negativo é isso, né? O histórico mostra quando a bolsa sobe, o preço da ação cai e vice-versa, tá? Então, aqui, ó, só para fechar, vamos pegar um exemplo de aplicação disso, é a taxa K, tá? Que a gente vai achar aqui quando faz o retorno exigido, ó. Então, ó, suponha que a taxa livre de risco seja 7, pode ser anual, tá? Pode ser, ó, 7 ao ano, por exemplo. Retorno do mercado fosse igual a 8,5 ao ano. Se o beta da empresa for 0,8, qual será o seu retorno exigido? Ó, então, o retorno exigido é fazer o CAPM nele, tá? Então, aqui, ó, o que a gente pode fazer, ó? Bom, vamos fazer aqui, ó. Então, eu ia fazer assim, ó, o retorno exigido, retorno, ó, exigido. Então, a gente vai fazer o CAPM, tá? A gente vai calcular. É só aplicar a fórmula. Não tem como errar, né?
CAPM é igual, ó, o RF mais o beta vezes, lembra, se falasse o prêmio de risco, já era o RM menos o RF, tá? Nesse caso, não, ele deu separado. Então, aqui é só aplicar, ó. Vai ficar assim, ó, o RF, risk-free, 0,07, ou 7 direto, tá? Mais o beta, 0,8, ó, vezes o RM do mercado, 0,085, menos o RF, 0,07, tá? Isso aqui vai dar 1,5, né, vezes 0,8, 1,2 com 7, ó, 8,2% ao ano. Então, isso daqui, ele seria o retorno mínimo exigido, ó. Retorno mínimo exigido. Só vale a pena investir nessa ação se ela remunerar pelo menos 8,2, tá? Isso aqui, ó, seria também aquela taxa K, ó, taxa K para modelos de avaliação de ações, que a gente começou a aula. Beleza? Então, se fosse fazer a avaliação dessa ação, né, a gente teria que fazer esses cálculos aqui antes para usar naquele K como referência, ó. Tá? Esse 8,2 seria aquela taxa K para trazer a valor presente o fluxo de caixa projetado. Beleza? Então, tranquilo? Tá? Então, pessoal, era basicamente isso aí. É lógico que assim, é um tema bem extenso, bem amplo, né? Então, mas pelo menos a gente já deu uma ideia geral. Então, o CAPM é muito usado. Isso aqui depois vocês vão voltar a usar em outras disciplinas, tá? A parte do modelo CAPM. Então, é pensar naquilo, né? Quanto você exige de rentabilidade? Então, a grosso modo, Selic mais algo pelo risco. E uma maneira de fundamentar isso é usar o modelo CAPM. Aí aqui no material foi colocado alguns apêndices aí, ó, só como complemento aí para vocês darem uma lembrada de algumas coisas da estatística, tá? Então, ó, tem alguns exemplos aí, tal, probabilidade, né, valor esperado, tá? Tá vendo, ó, retorno esperado. Então, tem vários exemplos aí para vocês darem uma olhada depois, ó. Na HP, como calcular a média, tá? Bem fácil, desvio padrão, ó. Na HP faz direto. Então, algumas coisinhas aí. Ó, medidas de posição, tá? Dispersão, algumas contas aí da estatística. Só para vocês darem uma lembrada, ó, correlação, covariância, né? Que a gente tinha falado antes, tá? Isso, e a regressão, né? O beta, tá vendo, ó? É a covariância, ó, vezes, entre XY, né? No caso, a ação e o mercado, vezes aqui, ó, a variância do mercado, tá? Que você está avaliando, tá? Então, quem tiver interesse, depois dá uma olhada nisso daí, tá? Só como complemento, tá certo? Então, ó, então é basicamente o que eu queria mostrar para vocês aí, tá? De renda variável. Conforme foi dito, assim, não é um tópico assim que a gente vai conseguir liquidar em apenas uma aula, né? Apenas um semestre. Você poderia ter um curso de 1 ano, né? Só sobre renda variável. Então, assim, um negócio que é muito extenso, né? Muito extenso mesmo. Muita coisa aí para ser tratada. Mas aqui a ideia era a gente ver os principais modelos, tá? A ideia da carteira de investimentos, né? Ver o modelo CAPM, os modelos de avaliação de ações, tá? Ou avaliação de ativos, né? Ativos de risco. A ideia, a metodologia é exatamente a mesma. E depois, fazendo um link lá nos últimos tópicos, vocês podem associar isso aqui até para fazer a avaliação de uma empresa. Os fundamentos são os mesmos, em termos de análise, tá? Quantitativa desse processo todo, tá? Que é achar o preço justo da empresa hoje. Essa que é a ideia aí, tá? Então, a parte aí bem interessante. Então, era basicamente isso aí que eu queria passar, tá? Muito obrigado aí, até a próxima.